Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Amados, nós estamos fazendo aqui a série para estudarmos a carta aos Efésios e este é o segundo vídeo, amém? O segundo vídeo que eu vou falar a respeito do capítulo 1. E eu vou começar aqui no versículo 7. Eu sugiro que, se você não assistiu o primeiro vídeo, comece por lá, amém? Eu tenho certeza que você será abençoado nesta série, porque o Senhor Jesus Cristo quer preparar a sua igreja para a vinda dele, amém? Versículo 7, então. O apóstolo Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Muito bem. Então vamos dividir aqui o versículo por partes para que a gente possa compreender melhor. E o apóstolo Paulo começa dizendo a respeito da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ele diz uma palavrinha antes. Ele diz assim: temos. Esta palavra temos, que está relacionada à redenção, está nos dizendo que é um direito já adquirido. Jesus já nos deu. Então, como foi falado no vídeo anterior, aqui o apóstolo Paulo está falando da herança dos que estão em Cristo Jesus, daquilo que ele nos deu na obra da cruz. E aqui então o apóstolo Paulo diz: temos a redenção pelo seu sangue. Amém? E a palavra redenção está falando de remir com o seu sangue, né? O sangue do testamento que o Senhor Jesus Cristo nos outorgou os direitos. Então, irmãos, se a gente for pensar nisso, se a gente for refletir sobre isso, a gente vai entender que é algo grandioso que foi feito por meio da obra de Cristo. E foi feito, sim, por nós, mas também foi feito em nós. Jesus quer que você hoje saiba que a obra de Cristo foi feita por você e neste momento Jesus está também fazendo a obra em você. A obra da graça, meus irmãos, é uma obra redentora que vai nos levar para a glória eterna, mas ela também age dentro de nós. Amém? E aí ele vai falar aqui também a remissão das ofensas. E quando nós pegamos o significado da palavra remissão, a gente vai ver pelo dicionário que está ligado a expiar. O que é expiar? Expiar é cumprir a pena pelos nossos pecados. Então Jesus cumpriu a pena, ele cumpriu o castigo pelos nossos pecados. Também no dicionário Aurélio a gente vai ver que está ligado a pagar, ou seja, Jesus pagou com o sangue dele pelas nossas ofensas. E o melhor de tudo, também diz que a palavra remissão está ligado a livrar do cativeiro. Olha que interessante. Então aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que Jesus nos livrou do cativeiro que era trazido pelas nossas ofensas, que era imposto pelas nossas ofensas. Amém? E ele ainda vai dizer aqui: segundo as riquezas da sua graça. Então, irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo nos concede toda essa riqueza.
toda essa herança. Nós não tínhamos esse direito, mas porque Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo, por sua obra ele nos deu a redenção, o resgate e a herança. Essa herança tem em si um valor incomparável, visto que são benefícios celestiais, como, por exemplo, o perdão de pecados, né? Nós vimos que o apóstolo Paulo fala sobre sermos inculpáveis diante de Deus, como também a libertação, é o que ele falou aqui, né? A expiação, a salvação e tantos outros que nós já falamos aqui nesta série. Então, irmãos, ninguém na terra ou nos céus poderia nos conceder essa herança, a não ser aquele que é o autor da graça, Jesus Cristo. Agora então nós vamos para o versículo 8, que diz assim: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então a pergunta é: o que Jesus fez abundar para conosco? O apóstolo Paulo, no versículo anterior, está dizendo a respeito das riquezas da sua graça, que Jesus fez abundar para conosco. Amém? O que significa isso, irmãos? O que significa tudo isso? Antes eu gostaria de dizer para vocês que na interlinear do grego está escrito assim: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e compreensão. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus não pegou a herança dele e dividiu em partes. Não é uma coisa contada, milimetrada. Ele não nos deu uma coisa por medidas, mas ele nos deu as riquezas da sua graça em abundância. A Bíblia diz que ele fez abundar essa riqueza para nós os que cremos, mas também ele nos concedeu conhecermos sabedoria e compreensão. É assim que diz lá no versículo. Isso está ligado, irmãos, a andarmos na luz. Quem anda na luz caminha sabendo aonde está pisando. Quem anda no escuro, não. Cristo nos concedeu clareza no entendimento das bênçãos espirituais pelo Evangelho. E aqui eu me lembro, irmãos, do texto de Ezequiel capítulo 47, né? O conhecimento das riquezas da abundante graça começa como um riacho por onde nós passamos e a água dá ali no tornozelo. É um pequeno riacho e nós podemos passar por ele andando, sem nenhuma dificuldade, não é assim? E então, passado um certo tempo, né, buscando comunhão com o Senhor Jesus Cristo, buscando a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo vai nos acrescentando mais em conhecimento desta riqueza. E então, a gente vai passar por esse riacho e não vai estar mais a água na altura dos tornozelos, vai estar agora no joelho. E um pouco mais adiante, o Senhor Jesus Cristo nos dá a conhecer mais, e agora as águas estarão pelos lombos. E depois disso será um rio profundo, onde não é mais possível passar a pé, mas a gente passa atravessando a nado. É um exemplo perfeito de como nós podemos conhecer as abundantes riquezas da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela começa com pouco e vai aumentando, o Senhor vai acrescentando, e quando nós percebemos, aquilo é tão grande que nós mergulhamos naquilo, certo? Agora então nós vamos para o versículo 9, que diz assim:
descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Muito bem. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós que havia uma vontade, a vontade de Deus o Pai, que estava antes de Cristo escondida e que ela foi revelada em Cristo. Que ela foi trazida à luz em Cristo Jesus. E como que eu sei que ele está falando aqui, né, da vontade de Deus, né? Ele está falando aqui, olha, segundo o seu beneplácito, né? Segundo a sua boa vontade, Cristo propôs em si mesmo toda a obra que ele realizou. É como se ele chamasse, né, e dissesse assim: eu faço, eu vou até o final. E ele fez isso. Ele chamou a responsabilidade para ele mesmo. Ele não outorgou isso a ninguém, a nenhum outro ser espiritual. Ele disse: eu farei, e fez. Agora então, o versículo 10 vai dizer assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, no grego vai dizer assim: quanto ao plano para a plenitude dos tempos. Muito bem, plenitude dos tempos. Se a gente for pegar o significado dessa expressão, nós vamos ver que significa aquilo que supre uma carência. O tempo que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos foi a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Foi quando Jesus deu a sua vida para a nossa salvação. Aquele é o momento onde Paulo diz plenitude dos tempos. E naquele tempo, antes de Jesus chegar, o mundo estava em completa escuridão. E Jesus veio como luz ao mundo. O mundo estava mergulhado em trevas e carecia de luz. É por isso que plenitude dos tempos significa aquilo que supre uma carência. A carência do mundo era a carência de luz, e Jesus veio como essa luz. Você pode ler sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16. Amém? E eu disse para vocês, né, que no grego está escrito quanto ao plano para a plenitude dos tempos. Então, Deus, Pai, desenhou um plano perfeito para a salvação, né, e para alcançar todos, exatamente todos, aqueles que viveram antes do Senhor Jesus Cristo e receberam a pregação do Evangelho nos 3 dias onde Jesus passou entre a morte e ressurreição. Isso você pode ler na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, e você pode ler também no capítulo 4 e versículo 6. E aqueles que vieram depois também, sim, claro, eles receberam a salvação por Jesus Cristo. Então, veja o plano perfeito de Deus o Pai. Deus alcançou os que vieram antes de Jesus e alcançou também aqueles que vieram depois da crucificação. Este era o plano perfeito de Deus para a salvação. Deus não deixou ninguém de fora. Deus não deixou ninguém sem alcançar, ninguém sem ouvir o Evangelho, sem ver o Salvador. Deus não deixou ninguém de fora da salvação. Então, todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, seja através do próprio Senhor Jesus Cristo lá no Hades, conforme diz a carta de Pedro, ou sejam aqueles que ouviram o Evangelho pós a vinda do Senhor Jesus Cristo e creram nesse Evangelho, a eles foi dado ser salvos. Amém? Aí na minha versão bíblica está escrito assim, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Muito bem.
Lá no grego tá ainda um pouquinho mais fácil, está escrito assim: reunir todas as coisas em Cristo. O que significa isso? Do que Paulo está falando? Está falando que Cristo se tornou o eixo central para que todas as coisas sejam por meio dele. Por isso, em João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem passar por mim vai ter a vida eterna, né? Então, veja bem, não existe para a salvação muitas portas. Existe uma porta. Se nós queremos a salvação, se nós almejamos a salvação, nós temos que passar por esta porta chamada Jesus Cristo. Assim como existe uma porta para a salvação, existe apenas uma porta para todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão, para mim e para você, que já recebemos o Senhor Jesus Cristo na vida? Ele está dizendo assim, olha, bem-aventurado ou feliz daquele que ama Jesus Cristo. Porque esse tem o direito de provar em Cristo a plenitude desta herança da graça. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí, então, o apóstolo Paulo vai terminar este versículo dizendo assim, que estão congregadas em Cristo, né, reunidas em Cristo, tanto as coisas terrenas quanto as coisas celestiais. E nós já viemos aqui descrevendo sobre estas coisas celestiais, essas bênçãos celestiais, né? Então vamos falar um pouquinho agora a respeito das bênçãos terrenas. Para falar um pouco a respeito disso, eu vou citar aqui Colossenses capítulo 2, versículo 3, onde o próprio apóstolo Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muito bem, eu quero perguntar a você, como andam os casamentos ao seu redor? O que você vê nos casamentos ao seu redor? Agora uma nova pergunta. Como anda o casamento daquele casal de irmãos que são fiéis em Cristo Jesus? Você pode ver a diferença entre uma coisa e outra? Você sabe por quê, irmãos? Porque em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se a pessoa quer ser um bom pai, por exemplo, um bom marido, ele precisa ouvir as palavras de Jesus Cristo e colocá-las em prática. Se a pessoa quer ser um bom filho, é a mesma coisa. Se a pessoa quer ser um bom profissional, é exatamente a mesma coisa. Ouça as palavras de Cristo e coloque-as em prática no seu trabalho. Aqui eu ainda não estou falando sobre pregar o evangelho. Isso também, é claro. Mas eu estou falando em obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, ali na vida prática, no cotidiano. Eu costumo também dizer aos meus alunos a respeito disso. Se nós queremos aprender algo e está muito difícil para nós precisamos correr para Cristo, porque em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então esse é um pequeno exemplo, irmãos, de como nós temos tudo em Cristo, seja para as bênçãos espirituais, como para as bênçãos terrenas. De fato, irmãos, tudo o que nós precisamos, todas as coisas estão nele. Por isso, Deus o Pai desenhou um plano perfeito, onde Cristo é o eixo central. A Bíblia diz, em Filipenses, que Deus o Pai deu o nome para Cristo que é sobre todo o nome, no céu e na terra. Isso, meus irmãos, tem relação com o fato de nós encontrarmos tudo em Jesus Cristo. Ele é soberano no reino espiritual, mas ele também é soberano sobre todas as coisas terrenas. Amém? E se você está em Cristo, você tem as bênçãos celestiais. O apóstolo Paulo disse, nós já temos as bênçãos celestiais e as bênçãos terrenas.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você considera essa mensagem importante, por favor, deixe aqui o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e deixe os seus comentários. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.